Bom dia, sejam muito bem-vindos à nossa edição de número 120 do Bom Dia TI. E é uma satisfação poder recebê-los aqui nessa manhã para falar desse tema e com essa pessoa que para nós representa um ícone aqui no Rio Grande do Sul para falar sobre inovação, competitividade nesse ambiente de negócios digitais. Obrigado, Zé Renato, por ter se disponibilizado a conversar conosco nessa manhã. Por que eu chamei ele de ícone, né? Para quem conhece, né? Uma referência realmente dentro do empreendedorismo aqui do Rio Grande do Sul, do Brasil também, né? Porque iniciou sua trajetória, ele mesmo vai contar, obviamente, um pouco mais, né? Mas iniciou sua trajetória dentro do Banrisul, criando dentro do Banrisul produtos importantes que se mantêm até hoje. Depois criou a sua própria empresa, bastante conhecida, a GetNet, que depois foi comercializada com valores bem significativos, né, que são sempre o impacto aí para o nosso empreendedorismo local, né, no impacto das startups, né, e posteriormente, em 2015, ele criou a For que também é uma empresa focada totalmente na questão da inovação e nesses ambientes digitais. Então, realmente, obrigado, Zé Renato, por ter dedicado esse tempo para conversar conosco, né? A gente agradece também aos nossos patrocinadores, a Algar, a Bitcom e a Agência Moça, assim como os patrocinadores de gestão, HDN Digital e o Sicredi, e os apoiadores desse evento, que nos apoiam na divulgação, o Instituto Hélice, a Forol, por ter disponibilizado aí seu grande representante para conversar conosco, o Sebrae, que também está conosco nessa manhã sempre. Então, muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Eu reforço que, se tiverem perguntas para o nosso convidado, podem ser feitas através do chat aqui do Zoom, e também esse conteúdo está sendo disponibilizado ao vivo pelo Facebook, já vejo que tem vários nos acompanhando por lá, e também pela Bitcom TV. E também ficará disponível o vídeo depois para ser assistido, para ser compartilhado no nosso site. Rapidamente, então, eu gostaria de passar a palavra também para o Fernando, que hoje está aqui representando o nosso presidente, o Juremir Milani. E o Fernando também, além da saudação, tem um recado importante para falar sobre o nosso Innovation Day. Então, Fernando. Obrigado, Edson. Olá, sejam bem-vindos a mais um Bom Dia TI. Em nome do Trinopolo e dos associados da Epolo, queremos muito agradecer ao Zé Renato pela sua disponibilidade, parabenizando também por todo o seu trabalho junto à área de TI e por essa representação no nosso estado, trazendo hoje um assunto com tamanha relevância para todos nós, que é inovação e competitividade neste contexto digital ao qual todos nós estamos. E eu gostaria de passar aqui um recado muito importante, que partindo do ideal, né, que seres humanos eles atingem os seus mais elevados objetivos quando a gente coopera entre si, os co-liderazadores do Innovation Day, que é a SIC de Caxias do Sul, o capítulo HDI Rio Grande do Sul e o Trinopolo, juntam-se novamente à HDI Nacional e todas as suas regionais, com o objetivo de trazer ao país o seu segundo evento em realidade virtual. O Innovation Day 2021 acontecerá no dia 23 e 24 de setembro em plataforma 3D. Ainda por motivos de segurança e precauções de todos, a gente vai permanecer com o evento neste formato. E lembrando que esta plataforma é a única e a mais avançada do planeta, nascida na Europa e incubada no Vale do Silício, ou seja, é inovação na veia total. Então, salve essa data, participe com a gente. Você realiza a inscrição do Innovation Day, você ganha 4 outros eventos, porque nós teremos lá a própria HDI de São Paulo, Nordeste, Espírito Santo, a Expo de Brasília, um evento fantástico. Quem pôde participar o ano passado pôde vivenciar uma experiência totalmente diferente com seu avatar, né, com a aproximação e a interação com todos os participantes. Então, lembrando, Innovation Day 2021, dia 23 e 24, sua inscrição, né, vale para os 2 dias, nos encontraremos lá. Gostaria de passar, então, a palavra
para Zé Roberto. Estamos aqui já com papel e caneta para muitos insights e poder voltar para as nossas empresas aí aplicar. Seja bem-vindo, Zé. Obrigado aí, Edson. Obrigado, Fernando, pelas palavras aí. E parabéns aí ao Trinopolo. O trabalho que vocês vêm fazendo aí, muito importante para fortalecimento, né, da TI, como o nosso estado, né, a gente sempre fala, né, ele tem várias características, a gente tem a fortaleza do nosso agrobusiness, né, e nós temos na Serra Gaúcha a fortaleza da indústria, né, não apenas gaúcha, mas a fortaleza da indústria nacional, parte daí, né, com grandes grupos que sempre inovaram, como Randon, Marco Polo, Tramontina e vários nomes aí, que são sempre fortaleza, e tenho certeza que apoiam aí as iniciativas relacionadas com TI, tem várias ações acontecendo aí, no qual a gente tem uma boa proximidade também com esses grupos. E, então, fico muito feliz de poder estar falando com vocês aí, com os associados do Trinopolo, e poder ajudar, né, que o ecossistema de inovação, o ecossistema de TI seja, né, parte, que se consolide, na verdade, já é muito importante no nosso estado, mas se consolide como uma vocação para o nosso estado, né? Então, tudo que a gente puder fazer para que o empreendedorismo de tecnologia se consolide, a gente possa ter aqui cada vez mais, mostrar que sim, né, que é possível fazer aqui aquilo que a gente vê de mais moderno na China, Israel, Estados Unidos, né? Então, a gente tem vários exemplos, a gente poder citar pelo menos uns 30, 40 exemplos de inovações, de iniciativas, de empreendedores gaúchos que estão fazendo case muito bacana aqui e fora, né? Eu participo também da Endeavor, sou embaixador Endeavor também, que é uma ONG de apoio ao empreendedorismo, e a gente vê que o nosso estado aí tem muita gente fazendo muita coisa bacana. Então, um prazer estar falando com vocês, e aí dividir com vocês um pouco desse tema, né? Que é inovação, né? O tema da pauta aqui que é inovação e competitividade no contexto digital. Então, trouxe uma palestrinha aqui, trouxe alguns slidezinhos, mas seria ideal que a gente pudesse, no final, colher algumas perguntas do pessoal, para que a gente pudesse fazer uma conversa. Temos aí uns 40, 50 minutos aí de bate-bola. Então, eu vou passar aqui agora para a apresentação e vamos falando aí. Se quiserem fazer alguma pergunta no longo aí, Fernando, Edson, fique à vontade aí. É legal a gente poder estar conversando também sobre esse tema tão importante e a gente puder trazer alguma coisa de contexto também do Trinopolo. Só um pouquinho, deixa eu projetar aqui, buscar. Estão vendo aí? Sim? Então, vamos lá. Então, vou trabalhar 3 pontos aqui no nosso bate-bola de hoje, né? Primeiro, vamos abordar a inovação em toda a sua essência, como que ela se faz nesse contexto digital. Depois, eu queria trazer 2 pontos aqui para reforçar, que é o principal ponto hoje na discussão. A grande guerra que a gente está vendo no mundo digital é a guerra sobre propriedade de audiência, né? Então, com essa digitalização global, a grande guerra que a gente vê, essa guerra surda aí, não tão surda mais, né? É sobre a busca de propriedade sobre suas audiências, né? E o tema-chave, que sempre foi na minha vida, sempre foi, eu vou trazer um pouco da minha história rapidamente aqui, um pequeno parênteses, mas para mim, pessoas, né, não se constrói nada grande, perene sozinho, né? E o que eu acho bacana é que nesse mundo digital, várias coisas no que eu acreditava, faziam parte dos meus valores, da minha cultura, se tornaram relevantes no mundo digital. Então, eu sou otimista por natureza e vejo que o mundo, cada dia, um mundo melhor, né? A gente tem alguns... De vez em quando dá uns errinhos, dá uns bugs no meio desse crescimento, mas, em geral, a nossa vida hoje é muito melhor do que era 50 anos atrás e, com certeza, será melhor nos próximos 10 que virão, né? Então, como inovação, eu gosto de falar o seguinte: inovação é uma boa sacada com time, né? Então, não adianta ter boas ideias, né, se elas não são implementadas. E não adianta implementar com muita demora, porque ela deixou de ser inovação, né? Então, isso eu acho que é uma boa reflexão, que muitas vezes as pessoas, nesse mundo de hoje, hiperconectado, canso de ver assim, puta, mas eu já tive essa ideia, mas não sei o quê. O cara fala, quero te apresentar uma ideia. Cara, ideia é muito importante, né? Ainda mais no mundo hiperconectado. Mas de nada adianta a ideia se não tiver um time. E para ter time, é o que eu digo, né? Tem que se juntar mais e mais pessoas e ter força. Então, cada vez mais estar conectado em parques tecnológicos, em instituições, conectar com os outros, né? E crescer em conjunto com os demais, tá? Para mim, a questão de inovação e competitividade, ela passa numa sequência de 6 pontos, tá? Que são os fatores chaves no processo de inovação, tá? Primeiro e base de tudo é pessoas e cultura,
E aí, saindo um pouco do jabá, ou do jargão, na verdade, não do jabá, dessa coisa meio básica, de, não, pessoas são importantes, pessoas... É muito mais que isso, né? É a capacidade da gente poder entender e engajar times de uma forma como a gente não fazia antes, né? Eu vejo, assim, muitas empresas com grandes departamentos, grandes áreas estruturadas, assim, e eles não conseguem, às vezes, inovar, porque, na verdade, o processo de inovação precisa de pessoas e uma cultura em toda a organização direcionada para isso. Logo que eu comecei a For All, eu achava que tinha um processo dinâmico muito bacana na GetNet, de desenvolvimento, mas eu queria me inspirar muito nas Born Digital, naquelas empresas que eram referências no mundo para isso, né? E a gente acabou se inspirando muito ali no Spotify, sabe? Eu tenho 2 vídeos que eu acho muito bacanas, eu acho que vale o pessoal pesquisar e acompanhar isso. Tem 2 videozinhos na internet muito bacanas sobre How o Spotify Works, 2 videozinhos, são até, de certa forma, antigos, 2014, 2015, mas eles traduzem muito bem esse método de trabalho, assim, que tu tem vários times trabalhando em conjunto. Então, não é uma criação de uma pessoa, não é uma criação de departamento, é uma criação da empresa como um todo, em equipes que trabalham integradas. Então, quando eu falo de pessoas e cultura, eu falo de um conjunto enorme de mudanças que precisam ser feitas dentro das organizações para que elas possam realmente funcionar. E Zé funcionou bem no início da For All? Não, foi um inferno. Foi um inferno, a gente não acertava a mão. A gente demorou meses para poder fazer a coisa funcionar direito, para que a gente pudesse... E hoje a gente tem cultura. E o legal é que hoje na For All são 9, 10 startups até na realidade, e vem mais 2 ainda vindo por aí, né? Então, e cada uma delas a gente tem uma cultura comum em todo o nosso hub, e que isso a gente divulga entre todos, mas cada uma tem o seu tempero, tem a sua dinâmica, porque a gente incentiva isso, incentiva que a forma que as pessoas vão trabalhar, elas precisam ser de uma construção. Então, eu acredito muito na responsabilidade, num bom trabalho com metas, mas num trabalho que seja feito em times, né? O mais horizontal possível. Claro, tem que ter prazo, né? Se não tem data, tem que ter a data da data. Todo um processo organizacional ele é importante e relevante. Mas aprender a trabalhar com isso e aprender a trabalhar com esses pontos e entender que na base de tudo isso existe uma cultura. E por cultura, a gente falando aqui em TI, né? Como eu sou bem nerd, assim, eu digo assim, para mim não tem espada cinza, né? Ou tu é Luke ou tu é Darth Vader, cara, entendeu? Então, para mim, o certo é certo e errado é errado. Eu sou filho de militar e neto de alemão, olha que desgraça, né? Então, para mim, o certo é certo e errado é errado. Não tem... E isso na cultura digital é muito importante, né? Tanto que a gente vê que coisas que eu sempre acreditei, desde a minha infância, né? Que eram importantes e que o mundo, às vezes, não deixava passar. Hoje não dá para o cara enganar. Se uma empresa está tendo uma atitude errada, vem o ECG, tem várias coisas importantes por aí, diz o seguinte, tem uma frase que eu vi de um cara que é muito importante no varejo americano, diz, cara, the customer smells transparency. O consumidor, ele sente transparência. Quer dizer, cara, se tu é feicão, tu não vai rolar, cara, não vai acontecer. Então, a transparência, a correção, a co-construção, o respeito às pessoas, né? O treinamento, a formação, o conhecimento, o trabalho em equipe, são coisas que passam a ser o seguinte, não é mais um diferencial, ou tu tem ou tu tá fora do jogo, né? Então, se tu quer ter competitividade, e se tu quer ser uma empresa inovadora, é fundamental com que esses aspectos sejam respeitados. E aí a tua organização, desde a cultura, dos sócios, do conselho, e aí tem que ver muito do conselho, né? Por isso que muitos conselhos têm hoje conselheiros que tenham tido experiência de cases digitais, para que eles possam ajudar dentro do board desses conselhos a uma revolução que parta desde o cerne mais central da estratégia das suas empresas, tá? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo ponto é o seguinte, ninguém olha mais manual, né, gente? Jesus Cristo, né? E ninguém mais tem paciência, né? Então, a questão é que com a revolução, a grande revolução digital partiu, principalmente a partir de 2007, ali com o iPhone, mas não foi só pelo iPhone o aparelho. Foi pela transformação que veio junto com o Steve Jobs de criar uma estrutura para que tu possa botar aplicativos aqui dentro, né? Então, todo mundo pôde construir de uma forma que não tinha mais o problema do teclado aqui, né? Então, isso revolucionou todo o processo e fez disso aqui o grande agente de digitalização do mundo, o grande agente de democratização do mundo, onde as pessoas possam ter acesso à informação. Tem fake news, tem problema, tem discussão de rede, tem um monte de coisa, gente. O mundo vai se regular, o mundo vai se ajeitar. Mas isso aqui sim deu um poder enorme no poder do consumidor. Por isso que a ideia de Customer Centric é fundamental. E o Customer Centric, o que ele quer é o produto certo para ele. Então, logo que chegou o Netflix, a gente olhava assim, pô, mas que bacana, agora a gente já acha que o Netflix já não está acertando tanto, né?
Então, mas essa questão lá atrás, que começou nos e-commerce, em que o fulaninho que comprou tal coisa também comprou aquela coisa, tu pessoa a geladeira, fica aquela geladeira te pesquisando, como é que é? Te buscando, te perseguindo quase durante o mês. Isso é antigo. Hoje em dia, o que o consumidor quer experiência fluida, que o processo seja orientado. Então, as grandes organizações que buscam competitividade, elas têm uma obsessão por user experience, por customer-centric. User experience, a experiência do consumidor, ela precisa ser fluida. E digital não é online. Digital é a experiência do consumidor em qualquer ponto de contato na tua organização, seja física ou online. Esse é o digital. E o digital, essa experiência precisa ser fluida. É muito mais que o omnichannel. É, na verdade, a experiência ser fluida em todo. Esse é o aspecto absolutamente chave no processo de competitividade de qualquer organização que queira competir no mundo digital. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou acertar? Aí vem o terceiro ponto. Organização de dados proprietários de parceiros. E aí tem LGPD para poder regular um pouco esse tipo de bagunça que estava por aí, mas nós estamos falando de uma coisa muito mais importante aí, que é ter a capacidade, que eu vou comentar com mais detalhe em seguida, que é a sua probabilidade de audiência. Mas antes de a gente entrar na probabilidade de audiência, é o seguinte, não adianta, né? E saindo daquele jargão bobo, dado é novo petróleo, o que importa é ter refinaria, sabe aquelas coisas. Esquece essa bobagem, isso aí não é base, isso é old, né? Isso aí tem 10, 15 anos, 20 anos, se fala isso aí. O que importa aqui é outra coisa, gente. O que importa aqui é ter a capacidade de conhecer o consumidor. 100% do consumidor? Não. Eu preciso conhecer os meus consumidores, mas eu preciso conhecer muito bem aqueles que são relevantes no meu negócio. E preciso interagir com ele. Então, essa parte de construção de dados, muitas vezes para as indústrias, por exemplo, é um grande desafio, porque às vezes não tem o DTC, o Direct to Consumer, não tem o processo direto com o consumidor. Então, ele tem um desafio de construir estratégias que possam, integrado com o varejo, os canais de distribuição, processos que possam ter a capacidade para isso. Por isso que a questão de poder fazer a gestão de dados, e é muito mais que CRM, não estamos falando de CRM aqui, gente. Estamos falando de capacidade de construir estratégias de dados e de conhecimento do consumidor, dos players, stakeholders, todo o processo e gerir bem. E é óbvio que tem que ter um processo CRM em algum momento. Mas é antes disso. Não adianta fazer CRM mandando propaganda errada. Né? Que nem diz o pessoal, push errado é lembrete para deletar aplicativo. Né? Então, mandou 2 da manhã, ou mandou errado, ou uma dica que não te interessa, pum, deleta o aplicativo. Então, é o produto certo, para o cliente certo, no momento certo, no formato certo. E para isso precisa conhecer o processo. É o que os americanos chamam de single profile, ou que os chineses chamam de unique ID. Quer dizer, eu preciso criar uma lógica de conhecimento completo e aí entra a grande disputa do... Agora, todo mundo deve permitir que compartilhe ou permitir a sua localização. Por que a localização é tão importante para isso, gente? Porque a localização faz com que um banco de dados vire banco de fatos. Porque esse bicho aqui acompanha a gente em tudo que é lugar, né, gente? Tudo que a gente vai, está acompanhando, né? Então, a questão da organização de dados, ela passa a fazer com que se tu tenha geolocalização, é que nem eu brinquei com um cliente nosso do banco, né? Tu tem o endereço dele? Tem aqui um endereço dele. Não, isso é o que ele te disse. Onde ele mora, onde ele está todo dia, do meia-noite às 6, né? Então, uma vez chegou para um cliente nosso no shopping e disse, tu sabe quem está aqui no shopping? Ele disse, eu não sei. Eu sei. A gente faz aquela brincadeira. Mas, assim, a geolocalização passou um dos itens. Por isso que a briga do Google, tem uma guerra enorme aí por trás de Facebook, Apple, né, o Samsung, todos esses caras estão na disputa por essa informação. Mas como é que eu vou gerenciar esses dados, gente? Aí vem o quarto item, que é plataformas. Né? A gente estava falando antes ali, né, Edson, sobre a questão de escalabilidade dos negócios, né, ali, né, Fernando? Os negócios para serem escalados, logo que a gente começou a Forol, a primeira coisa que eu percebi é o seguinte, cara, eu queria entender, logo depois da Get, eu queria entender qual era a grande sacada desses caras, o que esses caras, os Born Digital, essas grandes, o que esses caras tinham fazendo? Cara, esses fizeram um troço diferente. Eles montaram os negócios deles numa lógica de plataforma. Claro, e só que para poder montar uma lógica escalável, exponencial de plataforma, eles estudavam de tecnologias que escalassem seus negócios. E esses caras não encontravam, em 2015, até hoje, não se encontra efetivamente plataformas que possam escalar os negócios. E a grande sacada da Forol veio disso aí. A gente criou um negócio para poder escalar os negócios. O objetivo da criação da Forol foi criar plataformas para dar competitividade à economia real. Porque a gente percebeu lá atrás, em 2015, que a grande sacada do o Airbnb, Netflix, todos esses caras, Uber, né, todos esses caras têm os seus negócios montados para fora. Só que todos eles tiveram que montar cada uma a sua própria plataforma. Porque não existia. As grandes empresas, gigantes de tecnologia, super competentes, fazem um grande trabalho hoje. O Vega, Oracle, SAP,
Microsoft, empresas super competentes, mas elas faziam muito fortemente questões de RP ou soluções, mas não coisas voltadas à plataforma. Então, surgiu uma grande necessidade global de criação de plataformas. E aí o que a gente vê explodindo aí, partindo para o quinto ponto, o que a gente vê explodindo e crescendo absurdamente na nossa década, a gente vai ver cada vez mais isso, é que a gente está vendo que plataformas estão sendo fundamentais para a geração de valor em ecossistemas. Então, as grandes plataformas que estão sendo construídas hoje no mercado são plataformas para ecossistemas. São plataformas que conseguem endereçar, e aí a gente vê grandes marketplaces crescendo, né? E aí só que aquela lógica dos marketplaces, né? The winner takes all, aquela história, o ganhador, isso já tem um programa dentro desse novo mundo digital. Porque a lógica que tu tem que fazer agora tem que ser uma lógica win-win-win. E se tu é um cara winner takes all, às vezes tu é visto meio como um predador dentro do ambiente. Tu acaba destruindo o valor, né? Então, eu gosto e defendo, e a For All, todos os nossos negócios, startups, a gente não cria nada que vá competir com a economia real. Tudo que a gente cria é com o objetivo de fazer. Porque a gente viu o seguinte, esse é o futuro, isso é o que eu acredito. Eu acredito que nós estamos vivendo uma grande era de plataformas, modelos de negócios, mas de plataforma construída para ecossistemas. Onde os ecossistemas têm uma lógica em que tu cria processos de win-win-win. Em que tu tem um marketplace, tu tem uma logística, tu tem a indústria, tu tem todos os players do varejo, mas de forma que os dados e o processo façam que aquilo flua melhor e que cada um consiga crescer dentro desse processo e mesmo assim, com o barateamento da tecnologia, até um cara pequeno consegue ter alcance global. Isso a gente está vendo isso na prática, não é papo, é real. A gente percebe isso. E a pandemia só acelerou isso, né? De forma muito clara e objetiva, esse tipo de mudança. E por fim, o que está todo mundo buscando, na verdade, é estar presente na jornada diária das pessoas. Quando a gente olha as grandes... quem faz isso absurdamente bem são as Big Tech chinesas. Elas, no seu conceito, no seu própria criação, elas criaram elas têm uns grandes negócios que puxam, seja o TikTok, seja o Alibaba lá com o seu e-commerce, seu marketplace, né, seja o WeChat lá da Tencent. Eles têm um cara que é o líder, que puxou o crescimento, mas vai ver essas organizações, esses grupos econômicos, eles se tornaram criadores de grandes plataformas, grandes ecossistemas que envolvem a jornada diária das pessoas. Na hora de tu pagar, é na hora de tu comprar um marketplace, é na hora de tu ir numa saúde, é na hora de entretenimento, é na hora de game, é na hora de comunicar com o chat. Então, a lógica de estar presente na jornada diária das pessoas, seja com coisas que são frequentes, como comida, por exemplo, o food service, olha o que disparou nesse mundo agora de pandemia, mas antes da pandemia o que está disparando no mundo a questão do food service, seja a questão do delivery do marketplace, mas seja também coisas que envolvem engajamento emocional, como jogos, como esportes, como entretenimento e uma série de coisas. Então, a gente vê que eu gosto de dar essa recomendação com item de 6 pontos, porque ele inicia com pessoas de cultura, passa por experiência no processo, tu tem que conhecer dados, tu tem que construir teu negócio na lógica de plataforma, aquela plataforma é bom que ela esteja conectada dentro do teu ecossistema e no teu futuro tu atinge o máximo do processo de digitalização e comodidade quando os teus negócios estão impactando e inseridos na jornada diária de vida das pessoas, ou seja, tu passa a ser relevante na vida das pessoas. E é isso o que as grandes empresas e plataformas no Brasil e no mundo buscam para poder fazer a consolidação. É essa busca de estar presente na hora diária, porque daí o engajamento, né, o famoso ganho recorrente, transacional e pertencimento, tu passa a ser relevante na vida das pessoas. Esse é o grande mapa na visão que eu vejo. Agora eu vou passar um pouco sobre o tema de propriedade da audiência, que eu acho que é um tema bem importante para dentro dessa guerra que a gente vê aí no mundo. A gente vê Facebook, Google, né, Instagram, WeChat, TikTok, vê aquele dilema das redes. Só que a gente vê ao mesmo tempo, e falando de indústria, né, várias indústrias globais. Eu tive a oportunidade de ir em China, Israel, Estados Unidos, Israel. Eu tive a oportunidade de ver um centro de inovação, um polo lá também, ali, Edson e Fernando, que reunia um monte de indústrias e indústrias europeias que estavam em busca ali em Israel, criaram um polo de pesquisa para poder, como é que eu posso me comunicar com o consumidor final, né? E eu tive a oportunidade de falar com algumas pessoas ali naquela época, o pessoal o head dessa parte de inovação da Procter & Gamble, tive a oportunidade de falar com o pessoal também de várias grandes indústrias que estavam ali, representantes no processo. E um ponto em comum que a gente vê aqui no Brasil, que eu falo muitas vezes com os nossos clientes, é uma lógica que, às vezes, tu tem que iniciar por alguma coisa. E, às vezes, o pessoal fica obcecado porque assim, eu quero ter o controle, fica tentando buscar
né, 100% de relacionamento com seus consumidores. E, às vezes, a gente tem que começar de um inicial, né? Eu digo, olha, como quase todos os negócios no mundo são Pareto, são 80-20, né? Então 20% dos teus clientes representam 80% do volume. Se tu focar numa parcela desses teus 20%, e eu recomendo sempre o 40%, né? Aí estou falando de 8% da tua base, se tu pegar, vão representar 30%, né, da tua receita. Então, isso é uma recomendação que eu dou para dizer, olha, tá buscando uma estratégia de ter probabilidade de audiência, foca num processo mais. E depois vai expandindo dentro de uma lógica de tier, né? Falando uma lógica de indústria, de tier A até tu expandindo dentro do teu processo, né? Mas, para isso, né, tu tem que conhecer, né? Por isso que é fundamental dizer assim, eu tenho que conhecer o teu cliente tão bem quanto as bactérias conhecem você, né? A gente faz essa brincadeira, mas essa é a realidade que a gente tem que tentar buscar dentro dos nossos negócios, né? E aí, trago aqui um exemplo para exemplificar um conceito, quer dizer, é conhecer muito mais do que só aquelas informações que são básicas no processo, mas o perfil de comportamento do consumidor, né? Por isso que muitas vezes tu pega uma rede social, ela consegue ter muito mais informação da gente, muito mais exativa às vezes do que alguém que só se pega uma cidade de consumo. Porque ele vai ver como é que está teu humor, vai ver como é que está teu clima, como é que está a situação de tu estar vivendo o teu processo. E aquilo que é mais importante para ti, às vezes nem é o que tu consumiu, mas às vezes é uma questão de hoje a geração Z cada vez mais é a geração de experiências, né? Então cada vez mais se quer ser do que é mais importante ser do que ter, é mais importante viver e causas do que efetivamente coisa. Então a questão é muito mais a contratação de serviço do que a posse efetivamente no item. Então por isso que a gente vê essa revolução de cada vez mais, mesmo indústrias até automobilísticas e outras, fazendo com que pay-per-use, né? E não buy a cara ou buy um real estate, quer dizer, não, cada vez mais a lógica está sendo nesse processo. Certo ou errado, não cabe. Podemos fazer uma discussão depois só sobre esse ponto, tá? Que acho que tudo isso são ondas e daqui a pouco vai ter alguma inflexão em algum momento também. Mas a questão dessa período de abundância, de abundância de riqueza global, de abundância de capacidade de investimento global, permitiu que a gente focasse na questão de serviço. Então, se isso é importante, entender o teu consumidor muito mais do que só a compra, mas o uso e o serviço passou a ser tão relevante quanto a questão de compra. Entendeu? Então, por isso que a questão de formar um perfil único de cada um, pegando aspectos que são muito mais amplos do que somente a questão da parte de consumo, são absolutamente relevantes numa estratégia de construção de serviços. Por isso que cada vez mais indústrias estão migrando para serviços nos seus processos, ampliando o seu processo de agregação de valor nesse processo. E por isso é fundamental a questão de conhecimento do teu consumidor e poder criar o teu single profile, né, o teu perfil único dos teus consumidores, né? Mas para quê, né? Porque a forma de fazer negócio, ela mudou, né? O dado permite a entrega de uma experiência única e personalizada. E aí vai aquela frase que eu falei, o produto certo, cliente certo, momento certo, da forma que ele deseja, né? Então, tem gente que gosta de e-mail, tem que gosta de push, tem que gosta, né? O que não dá é para ficar enchendo o saco do cliente toda hora também. Então, tu tem que saber como é que interagir com essas pessoas, para saber o que ela gosta, como é que ela quer experimentar. Tanto que até a questão de roupa, por exemplo, tem muitos cases até no Brasil agora, mas muito forte nos Estados Unidos, né? Que é de, por exemplo, aluguel de roupa, né? Então, o negócio está ficando de uma maneira, claro, com o Covid agora ficou um pouquinho complexo isso aí, mas pós-Covid, aí vem um boom, né, que se espera, boom no turismo, boom no entretenimento, o boom nos itens de serviços, experiências, os shoppings, né, cada vez mais, vários shoppings brasileiros têm nas suas áreas de experiência, que não são áreas de compra, hoje em dia, às vezes, 40%, 50% da área e 40% da receita. Migrando de um processo de consumo de varejo, onde cada vez mais as lojas vão ser lojas de demonstração, para ampliar a conexão de engajamento. Como a gente já viu, que até no próprio processo de funcionamento das empresas, o híbrido veio para ficar, né? Então, vai ter pessoas que querem ficar bastante online, mas a questão do contato, nós somos social beings, né? Nós somos seres sociais, né? Então, essa lógica de ser social e de segmentação sempre vai permanecer. É que nem eu digo, o cinema acabou, o rádio acabou. Não acabou, mas mudou um pouco. E mudou onde é que usa. O rosto rádio quando eu estou em deslocamento de carro, né? Então, esse entendimento desse processo de mudança e a adaptação dos negócios com o processo de acompanhamento e inovação e o processo de competitividade passa por entender que é tema central também a questão do processo de dados e na forma com que eu endereço e uso dados no meu processo de comunicação, seja com o meu consumidor ou seja com quem é o meu cliente que atende, que é o B2B4C, né? Não é o B2B2C, é o B2B4C, é o B2B para o consumidor, que é o 4C que está ali na ponta, que é o consumidor de ambos, né? Do B, que é a indústria,
e do B, que é o varejo. E isso é uma revolução no processo de entendimento, na estruturação da forma de fazer negócio, seja do varejista, que passa a ser muito mais um processo de consultor, expositor e defensor de brand, né? A gente vê o que aconteceu com a Best Buy, por exemplo, que ela mudou totalmente, ela só vendia, mudou para uma estratégia de exposição e permitiu, deu crescimento forte da Samsung, a parceria estratégica que eles fizeram lá, e reposicionou o varejo. E assim a gente vê várias indústrias no mundo reposicionando sua relação com o varejo, mas reposicionando dentro desse processo chamado a grande revolução da forma de fazer negócios, uma lógica diferente com o digital, e para isso, sem dados, não se consegue fazer. E aí, eu trago aqui, de novo, eu gosto de trazer um ponto que seja um base, né? Para poder... Pô, mas, Zé, se dados é central em tudo, quais são os fatores chaves para que eu possa ter uma cultura data-driven? Veja, eu não estou falando de saber usar dados e ter um especialista lá. Eu tenho lá o André, que é o meu especialista de BI. Não é isso que eu estou falando, gente. O dados tem que pertencer à empresa, né? A pessoa, o vendedor na ponta, tem, claro, com níveis de permissionamento, essas coisas, mas o dado tem que pertencer à organização. O dado tem que pertencer ao cliente. O dado não tem que pertencer para o dono do BI da companhia. Né? Isso não é uma... Se o dado pertence ao BI da companhia, a companhia está com um baita problema. Né? Porque, na verdade, o dado ele tem que estar no processo. O dado, no ambiente de inovação e competitividade, ele é cultura. Ele não é apenas um processo de alguém que tem lá um exportador de dados, que eu tenho lá eu botei um CRM instalado, falando, instalei um CRM, eu preciso orientado a dado. Não. Tu pode estar enchendo o saco dos teus clientes, pode estar gastando um dinheiro absurdo aí em rede social, em processo de comunicação, quando na realidade não tem asertividade na tua observação. A gente vê isso em diversos casos, de empresas gigantes no Brasil e no mundo. Então, por isso que eu trago um guia de preparação da tua organização para data-driven, né? Que às vezes a gente acaba fazendo consultoria para a empresa nesse processo. Cara, como é que eu... Gente, vamos primeiro entender quais são o FAS aqui, né? Eu acho que eu botei fatores, mas eu escrevi errado, gente. Na verdade, aqui não é fatores chaves, aqui são estágios. Eu acabei escrevendo errado, eu fiz uma alteração ontem à noite e troquei. Estágios da evolução de cultura data-driven. O primeiro estágio é resistente a dados, né? Então, há uma resistência ao processo de dados, entendendo e delegando somente ao processo isso. Depois, o outro estágio é consciência e curiosidade sobre o assunto, né? O terceiro estágio é a organização começa a dar primeiros passos com compreensão de processos baseados em dados. Veja, a organização que tem lá o cara do BI é o cara resistente a dados, porque ele entende que dado é de um silo específico, né? Quando a organização começa a dar os primeiros passos, é quando ela começa a fazer com que os meus processos já estão baseados nos dados. Depois, a quarta fase, os dados são utilizados no momento do negócio, na decisão. Gente, aí não é ficar fazendo, faça uma pesquisa para fazer planejamento estratégico, Jesus Cristo. Dado é todo dia, né? Quem não deu aquela revolução do processo do Aaron, da questão de poder fazer a questão de questão comercial, de fazer orientada a dados, fazer o funil de vendas, é todo dia, é daily, é no processo diário. O dado, o quarto ponto aqui, os dados eles estão efetivamente orientadas a decisões no processo. E por quinto, uma oração é quando a cultura da data-driven. Todas as decisões estratégicas de negócio são orientadas por dados de ponta a ponta. Tá? Tem organizações já nesse sentido, várias, globalmente. Tá? Tu pega Booking, tu pega Airbnb, várias organizações que são, o Spotify é muito orientado a dados, então elas estão lá naquele quinto, o Raven, né? Estão no céu nesse processo. Mas se tu chegar na 3 e na 4, já está muito bom. Né? E veja, sair daquela história de que dado é um silo quando tu vai para que os teus negócios estejam orientados dentro desse processo. Isso aqui é fundamental. Então, cultura e dados se falam muito e eles são decisivos. Tá? Só uma correçãozinha, não é fatores, é estágio de evolução do processo. Tá? Bom, então, só uma comparação, né? Quando uma empresa hoje, antes de um processo digital orientado a data-driven e depois, né? Os dados são em silos, depois temos dados integrados. A produtividade individual, inteligência coletiva. Fila de processo, maneira automática e ágil. Dependência, área de tecnologia BI, independência e dashboards acessíveis com níveis de pressionamento. Isso aqui é como é que eu estou hoje? Estou aqui, estou aqui no antes ou estou depois? Né? É impressionante. A ampla maioria das organizações elas estão aqui na esquerda, aqui no antes. Né? E o objetivo de fazer uma organização data-driven é que ela esteja com esse processo. O must é tu ter dashboards acessíveis dentro do processo. Então, tudo isso, gente, na verdade, é uma grande oportunidade, né? É o momento de aprender a estudar como é que o comportamento do cliente e as qualidades para que eles possam fazer essa questão no processo digital. Por fim, eu passo aqui, né, para ir caminhando para o final, de que é de pessoas para pessoas. Na verdade, o mundo digital, ele não é... muito pessoal fala H2H, né, o human to human, né, de pessoas para pessoas, esse processo.
eu costumo dizer assim que a gente tem que construir o time constrói os negócios. Na verdade, não pode ser um jargão, não pode ser uma coisa, isso tem que ser uma coisa viva, né? E que seja verdadeiro dentro desse processo, né? Então, trabalhe nisso, porque ele é efetivamente decisivo para a competitividade digital. Agora, para final, falar rapidamente aqui um pouco da Forol, um pouco dos exemplos que eu vi como a inovação foi importante, né, na minha vida pessoal e profissional, que ela se mistura tudo numa coisa só. Aqui o prédio onde eu estou nesse momento, aqui nosso prédio na Tecnopuc, aqui em Porto Alegre, é um prédio central aqui que a gente revolucionou, fizemos uma reforma muito bacana com o apoio do Jorge Aldi e da turma do Tecnopuc, aqui o Plicadinic, o Pompemeyer, e a gente acabou construindo aqui um grande agora híbrido, né? Então tem muita gente remota. Antes da pandemia a gente tinha profissionais trabalhando nas nossas startups aí, eram 17 cidades, a gente fez um mapeamento esse dia, dão quase 70 cidades. Tem gente trabalhando na Forol hoje que mora na Irlanda, em Portugal, na Espanha, no Peru, no México, na Argentina. A gente tem núcleos de liderança de pessoas que trabalham no interior de Minas, no Maranhão, no Acre, na Argentina, né, Uruguai. Então, um troço muito bacana que a gente também se digitalizou e se adaptou nesse 1 ano e pouco aí de pandemia, mas também é bom ver a vida aqui andando, as pessoas circulando e sorrindo. A gente tem uma parrilla aqui atrás, no final. Eu brinco que a gente construiu todo esse processo aqui para justificar, na verdade, a parrilla que fica lá atrás, mas o bacana é isso, né? Entender que o processo ele é um misto e a gente tem que adaptar, e a gente entende que é muito importante ver as pessoas também de perto. Tem processos criativos que eles... É legal o digital, eu sou digital, mas tem coisa que não adianta. A gente tem alguns processos que eu realmente acredito que eles funcionam melhor no processo pessoa a pessoa. Não posso fazer, não tenho que fazer, vamos adaptar, vamos para o híbrido, né? Mas eu acho que tem muita coisa também bacana, como nós estamos vendo agora, processo de conexão com muitas pessoas de qualquer lugar do mundo que a gente possa estar fazendo. Então, eu acho que o melhor desse mundo é a gente pegar o melhor de cada um e tentar aproveitar e fazer disso uma grande nova visão de enxergar o mundo, né? Bom, a inovação sempre foi importante para mim, né? Eu sempre olhei, desde que quando eu comecei a tecnologia, quando eu era moleque, eu comecei a trabalhar com 16 para 17 anos, e eu sempre, para mim, eu vi que a tecnologia, ela deveria ser base para os negócios, e não o oposto. Muitas vezes a tecnologia, as pessoas não devem ter um fim em si, né? Então, eu sempre gostei de tecnologia, sempre achei tecnologia um troço absurdamente relevante e importante, mas também sempre foi assim. Lá desde o Banrisul, onde eu tive grandes mestres, grandes pessoas com quem eu aprendi, né? E que me ajudaram, me deram oportunidade. Eu, com 20 e poucos anos, já liderava uma parte central de automação do banco, e com essa liberdade que me deram, onde todos os meus pais tinham mais de 40 anos, mas me deram liberdade com guri, né? Então, por isso que hoje tem várias gurias aqui na Forol, que têm posições extremamente importantes aqui nas nossas empresas, porque o que importa para mim, o CV que importa não é o currículo vitae, né? É o coeficiente de viração, é a capacidade de empreendedorismo, né? Experiência conta, com certeza conta, mas a atitude, ela transforma, né? Então, eu lá dentro do banco, eu tive a oportunidade de liderar grandes projetos no banco, desde a estruturação. Pouca gente sabe, mas às vezes, mesmo aqui nós gaúchos, né, que o Banrisul foi líder em várias transformações a nível de Brasil, como o primeiro Internet Bank 24/7 foi no Banrisul, primeira rede independente de cartões foi a Banricompras, né? E o banco foi o primeiro a mudar a questão para Smart Card, né? Muito eu aprendi com o diretor atual do Banrisul, o Jorge Krug, foi um cara que foi um mestre aí, me ensinou muita coisa, podia citar o Nori, vários, eu não vou dar nome aqui, daqui a pouco vou esquecer alguém e vai faltar, mas assim, sempre foi na minha vida a construção junto com pessoas, né? E o Banrisul foi esse processo. Mas desde o Banrisul eu sempre vi a lógica de plataforma, tá? Isso que eu queria trazer, que para mim o que hoje a gente vê com consolidação, por exemplo, foi decisivo a gente reestruturar o processo central do banco de plataforma. O Banrisul tem entrado, como o primeiro banco a ter entrado no ar num plano econômico. Porque a gente mudou a arquitetura para que a gente separasse sistema legado, sistema novo, para que pudessem entrar as operações. Foi isso que permitiu o Internet Bank ser 24/7, né? E foi isso que permitiu a gente ter capacidade de transformação e inovação no banco. Mas eu saí para o meu sonho grande de montar uma empresa, me juntei com duas famílias, família Correia e família Stumpf, que empreendiam já nesse setor com Goodcar, com bandeira muito importante de cartões na época. Eles tinham um sonho de poder crescer na parte rede, eu vendi meu sonho para eles também, que eu queria, na verdade, revolucionar o sistema de pagamentos do Brasil, abrir esse mercado. A gente me juntei com várias pessoas também na época, Christian, que eu posso citar, grande amigo, né? E o meu sócio atual, o Ricardo Galho, com quem ele foi o head de inovação da Get, foi o cara que a gente começou a montar a Forol. Mas na GetNet tive grandes parceiros que hoje estão comigo aqui, como Versione, como Manuel, como Jorge, vários outros que
fizeram a GetNet, fizeram a empresa, né? E a GetNet, ela foi um grande aprendizado. Ela saiu de uma startup pequena, 8 pessoas, cabia numa Kombi, essa é brincadeira. A gente revolucionou o mundo de recarga de telefonia, a gente fez a recarga de telefonia se tornar eletrônica, a gente pegou cartões físicos, raspamos, botamos dentro de uma maquininha, fomos nas empresas de telecomunicação, olha, dá para ser no POS. E assim começou a recarga eletrônica no Brasil. Em pouco tempo, a gente fazia 40% de toda a recarga de telefonia do Brasil. A gente movimentava mais de 4 bilhões de reais em recarga de telefonia no Brasil. E isso criou uma rede para que a gente se juntasse. E eu fui mais de 20 vezes a Madrid fechar com o Banco Santander a parceria estratégica para que a gente abrisse o mercado de cartões do Brasil, que a gente abriu em 2010, em conjunto com um cara que acreditou em mim, que é Mário Canteiro, né? E esse cara hoje é advisor meu na Forol, ele saiu do Santander, hoje ele tem a própria empresa dele, ele está tocando um projeto muito bacana, e aí veio a Forol, né? E o que veio a Forol? Pô, a Forol, o nome ele vem disso, né? Ele vem de que a gente queria ajudar a tudo e a todos, né? E ajudar as empresas nesse processo. Então, a Forol, ela tem como propósito transformar positivamente a jornada diária de todas as pessoas no meio de tecnologia. E a gente faz isso ajudando a empresas de economia real a se tornarem digitais, né? Então, numa lógica de B2C ou de B2B4C, que nem eu falei antes, né? Então, nosso grande processo é fazer isso. Então, a Forol hoje, ela tem... Então, por isso que a gente brinca com o propósito, mas o propósito é gerar competitividade digital para a economia real de forma a transformar positivamente a jornada diária de todas as pessoas por meio de tecnologia. Tá? Então, hoje, nós somos 9 startups, a gente tem startups de plataformas digitais, uma startup de soluções de data-driven, uma startup de construção de fintechs, né? Todo mundo diz que, no fundo, tudo termina numa fintech, tudo varejistas, e hoje estão fazendo vários projetos. Temos soluções de marketplace com a GXCO, então hoje nós estamos por trás de grandes projetos, de grandes clientes, como Itaú, como GPA, Zafari, Labs, né? Um projeto bacana, o Grupo Randon, que a gente está fazendo aí na Serra, né? Então, o nosso projeto está ajudando na transformação digital de várias grandes empresas brasileiras e empresas estrangeiras, né? A Ambev, o principal projeto hoje do Banco da Ambev, o Banco Digital da Ambev, o Banco de Soluções de Merchant Service de cartões da Ambev, 100% do motor de tecnologia foi feito pela Forol, por essas empresas que estão aqui. Então, por trás de vários projetos de dados aí, de empresas como Dominus e outros também, né? E o pouco que eu aprendi lá com o Banrisul foi de criar negócio em conjunto com os outros, eu apliquei aqui, nos verticais. Então, a gente construiu nossa vertical mais antiga, é o RU, que a gente juntou com o Grupo Opus, aqui gaúcho, né? Um dos maiores grupos da América Latina de produtores de entretenimento, e criamos uma empresa para poder ajudar o quê? Uma plataforma para o ecossistema de entretenimento. Essa empresa é liderada por cada uma das empresas é liderada por pessoas que são desse setor, são parceiros como o Rafa ali, que lidera o RU. O Quick, essa nova plataforma que vai ao ar nas próximas semanas aí, eu espero poder fazer um anúncio em breve, já posso comentar o mercado aqui, já que é público, a gente está para esperar a liberação agora do CAD, para a liberação, é uma empresa que está onde a gente junta 9 grupos do food service do Brasil, aí, grupos como Outback, Girafas, McDonald's, Bob's, Dominus, vários grupos econômicos se juntaram para que a gente pudesse gerar uma plataforma para ajudar o varejista brasileiro de food service. Então, o R4 é um outro processo assim, nos juntamos com o Grupo Randon aí para ajudar o ecossistema logístico do país, né? O Wine Locals, uma plataforma para ajudar o ecossistema de vinho. A gente está aí direto com as nossas vinícolas gaúchas aí da Serra, trabalhando em conjunto com todas elas para poder fazer esse processo. A Ground, para ajudar o ecossistema de esportes de parques do Brasil. A gente atende aí Grêmio, Inter e vários futebol brasileiro. E a Pling, uma solução para ajudar o profissional liberal de saúde, o psicólogo, né, o fisioterapeuta, o médico, nesse processo. Então, são negócios setoriais que são impulsionados pelas nossas plataformas e por aliança estratégica que a gente foi construindo, né? Criando um grande efeito rede, muito similar ao que a gente vê na Tencent, então tem muito mais similaridade que nós estamos construindo na Forol com o que a gente vê na China do que a gente vê nos Estados Unidos, que cresceu muito uma linha daquela da Winner Takes All, de grandes marketplaces ou grandes e-commerce, agora que os Estados Unidos está começando a migrar com a lógica de plataforma para o ecossistema, mas a China já nasceu assim. E nosso modelo ele tem essa lógica de construção de plataforma, de construção de ecossistema, criando um grande ecossistema de plataformas e negócios digitais. E aí a gente começa agora a fazer alguns processos para fora, a gente espera começar a nossa internacionalização também a partir do próximo ano, ainda do Brasil, né? A gente já começou a internacionalizar, a gente passou uma Bituba, né, que é a Palestra Gaúcha, né? Então a gente já atende todo o Brasil também, não é só o Rio Grande do Sul, então a gente atende o exterior também, né? Mas assim, a gente brinca, gaúcho é pouco bairrista, né?
mas a gente está aí começando um processo de internacionalização, apoiado também pelo meu grande amigo Mário Canteiro, e a gente tem feito esse processo. Então, pessoal, aqui eu trago um pouco do case, finalizando aqui o case que a gente fez com a Ambev, que é o case Donos, é uma solução completa para o varejista, né? Já citei aqui o case que a gente fez com o Food Service, né? Para nós, usuários e compradores, a gente, na telinha dessa aqui, a gente vê aqueles appzinho, né? Ah, beleza, vou pedir lá no... Mas essa é a realidade, isso aqui é uma foto real, gente, aqui à direita, de como é que é a realidade do estabelecimento comercial. É um bando de tablets para tudo desintegrado, um inferno de gerir esse processo, cardápio, preço no lado, entrada... É um inferno isso. Então, é muito fácil acontecer de chegar ao pedido errado, ou dar problema no pedido, porque é um inferno operacional. Então, o Quick, a gente juntou para poder resolver esse processo de integrar marketplaces, indústria alimentícia, já é parceira nossa, várias indústrias estão sendo parceiros do projeto, a cadeia logística, o processo de RPs, integrando tudo isso numa nova plataforma para poder gerenciar. Aqui um pouco das marcas, né, nos nossos negócios, né. Então, aqui eu trago para finalizar um pouco de dica, né, que eu digo sempre, se vai falar de alguma coisa, é bom falar de competitividade. Eu acho que é importante a gente passar algumas dicas de livros, né? Então, eu gosto de citar esses 2 livros, eu poderia dar uma lista de uns 20, 30 livros aqui, que eu acho bem importantes, mas esses livros são básicos no tema do nosso dia de hoje, né? Esse livro Alibaba, Estratégia de Sucesso, o livro Plataforma, porque se tu quer construir teu negócio de plataforma, e se tu quer saber usar dados para poder expandir teu negócio e criar uma lógica de ecossistema, então eu trago Alibaba para uma visão de ecossistema, de marketplace e ecossistema, o livro Plataforma, para poder falar da construção do processo de negócio voltado à plataforma, ok? Obrigado, pessoal, e meus contatos. Vamos ver se... E terminei certinho, viu aqui, esse Fernando falando, vamos lá, deve dar uns 10 minutinhos no final para a gente poder fazer aqui as perguntas. Deixa eu só fechar aqui um pouquinho. E aí, ficou à disposição. Acho que está no mute, Edson, não estou te ouvindo. A gente nem percebe o tempo passar a partir da tua fala, né? Muito agradável, muito fluida também a experiência de ouvi-lo, né? Muito obrigado por essa tua disponibilidade, né? Fernando, tens algum questionamento que gostaria de fazer para o Zé Renato? Parabéns pela explanação, muito esclarecedor e um grande desafio a todos nós da indústria de software, plataformas e tudo mais, todo esse ecossistema tecnológico, né? Ouvindo aqui também alguns comentários das pessoas que estão nos assistindo, vou pegar um contexto que você trouxe, né, que vamos lá, 14 meses atrás, 16 meses atrás, né, muitos de nós estávamos um pouquinho distante deste contexto digital, talvez muitos ainda no modo improviso, né, dessa adequação. E aí você trouxe um fator muito importante, aí vem o questionamento, que independente do segmento do negócio, se é B2C, né, B2B, B2C2B, enfim, né, independente do segmento e a quem a gente se envolve, se comunica, a importância de trazer o cliente para dentro do negócio, justamente para pensar de que forma a gente possa tocá-lo no âmbito emocional, né? Porque a gente está falando aqui de experiência como um todo, que de fato é o que impacta significativamente nessa relação, e também de entender de como levar essa experiência para o produto, para a plataforma, né? Porque muito se fala somente em trabalhar no âmbito de pessoa para pessoa, e a gente acaba deixando um esforço muito grande. E aí por isso que a gente comenta nessa questão de muito no início do improviso, porque a gente ia para um contexto digital, existia um esforço gigante, né, para a gente poder fazer uma compra online de um supermercado, por exemplo. E aí o Peter Drucker sempre fala, né, da importância de a gente olhar a organização de fora para dentro. E aí eu gostaria de trazer essa questão de qual a importância, de fato, de a gente trazer o cliente para o centro do negócio e ele como parte integrante do desenvolvimento de qualquer solução. Uhum. Esse ponto aí, Fernando, ele é chave mesmo, né? O que acontece? A gente acabou de fazer, pegando um exemplo prático assim que a gente viveu, né? A gente, no próprio case que eu falei agora da Ambev, né? A gente viveu e foi junto com a Ambev, a gente foi
direto nos estabelecimentos, a gente foi direto na própria operação da Ambev, a gente entrou dentro do coisa, e a gente acabou de fazer para um outro cliente, esse eu não posso ainda não tá, uma imersão exatamente igual, quer dizer, a gente foi junto com o cliente para entender a dinâmica e viver, e a gente fez experiência literalmente, a gente foi para a fila, a gente comprou, a gente fez a experiência, a gente fez uma imersão de 2 semanas em cima da realidade direta, e é impressionante a quantidade de insights práticos que estão, e não é ciência de foguete, como se diz aquela velha frase, não é ciência de foguete. Às vezes, a gente simplesmente ir para a operação lá na ponta, para ver exatamente o que está acontecendo na experiência real do cliente, e não aquilo que chega através de uma informação de um CRM ou de uma rede social, porque às vezes a rede social tem o problema dos haters, tem uma coisa que podemos pegar um dia só para falar sobre esse tema, mas a questão é, na vida prática como ela é fundamental para fazer um mapeamento. Por quê? Para que tu consiga fazer um processo customer-centric, tu tem que viver a dor do cliente. Não é só ter o ponto de vista do cliente, mas viver a dor do cliente e experimentar toda a tua operação nos mais variados processos, tá? Então, isso vale para nós também viver a dor do colaborador, né? De entender como é que é a dinâmica. Tu pegou um ponto que mudou o processo. Deixa eu pegar esses 2 pontos. Primeiro, das organizações, em que elas precisam se adaptar a essa nova realidade. E elas precisam entender essa nova dinâmica. Para isso, ela precisa entender como é que eu estou adaptado ao conceito digital, mas muito mais que isso, como é que eu dou adaptado. Às vezes, gente, o pessoal pensa que digital precisa fazer 1 zilhão de coisas. Às vezes tem pouquinha coisa para fazer, sabe? Às vezes tem pouquinho, só que são coisas muito importantes, né? E às vezes não precisa gastar muito, sabe? Eu preciso trocar. Eu digo assim, cara, o que está funcionando, às vezes tu não tem que mexer, sabe? Então, às vezes é complicado que, às vezes as pessoas pegam e se pegam por um negócio para poder fazer entendeu? Claro, a parte que tu tem uma competitividade, um nível de ampliação maior, onde teu nível de ação é muito grande, onde tu tem um impacto em milhões de pessoas, tu tem que estar high, né? Tu tem que estar lá em cima. Mas às vezes o teu negócio é grande, mas ele é local, ele é específico, ele tem uma dinâmica que tu pode ter competitividade digital, sem tu precisar ser assim, sabe? Então, o fundamental nisso é fazer esse conceito, tá? Que tu estava comentando de imersão no entendimento do cliente, né? E aí, mas sem coisa de jargão do tipo só usar o termo customer centric e dizer que está fazendo transformação digital e contratar um consultor para dizer que tu tem que fazer 1 zilhão de coisas, não é isso aí, né? Botar transformação digital, é tu efetivamente colocar na prática o entendimento de como é que está a minha operação hoje com base no nível de competitividade e como é que estão meus concorrentes. Ponto. Mas não uma coisa de gabinete, porque como a experiência acontece no dia a dia, ela precisa ser vivida. Eu sempre recomendo que os conselheiros, que os sócios da empresa, que eles, empresa gigante, tá, gente? Então, assim, teve cliente nosso que o presidente global desceu para ver a operação na ponta, junto com a gente, ombro a ombro, tá? Foi lá ver a operação e a gente vê os pontos e ficou impressionado com coisas. Teve 2 coisas que a gente mostrou que ele não tinha conhecimento, que ele tinha de problema, que era um gap importante no entendimento da oferta dele. E ele disse, cara, como é que eu nunca vi isso, sabe? É um troço assim que, claro, fácil falar agora, mas é só tu usar uma técnica de, cara, vamos entender, digital não é online, isso é fundamental. E aí, com isso, o quê? Eu vou pegar dado, claro, que vai ter que ter um trabalho, vou poder fazer o processo. E no outro lado, que tu falou, só para puxar o início da tua fala, você que puxou meu outro ponto, é fundamental entender que o novo colaborador do futuro é um colaborador que a gente tem que criar outras dinâmicas, outros ritos de engajamento, né? Para que dê senso de pertencimento, para que a gente possa ter itens de celebração. Não é igual? Não é. Claro, a gente faz aqui, então vamos começar a retomar aqui com todo o protocolo, tudo sem máscara que eu estou na minha sala, mas em breve, eu espero, e sejam poucos meses, a gente possa estar retomando aqui o nosso happy hour que a gente tem aqui, a celebração de uma vitória, né? A gente tinha aqui, tem uma ideia, a nossa área aqui de fã aqui é uma área que tem reservado, né? Porque o pessoal usa com tanta frequência que tem que fazer reserva, uma área que tem que reservar mesmo, para não dar ruim, não ter, sabe? Então, acho que isso é um pouco da dinâmica que eu queria trazer para esses 2 aspectos, o aspecto de pessoas e o aspecto da questão da construção dos negócios customer centric. Perfeito. Olha, a gente teria até várias questões. Uma bem rapidinho, o Rafael Kurman está nos pedindo, por favor, se podia repetir o nome dos livros que tu citaste aí. É o livro Plataforma. Fica no vídeo também, né? Tu pode depois acessar, mas por favor, repita. O livro Plataforma, tá? Já vou... Deixa eu projeto aqui rapidamente aqui para...
Um pouquinho. Enquanto compartilha a imagem, que ele pode olhar em seguida, né? Deixa eu fazer uma pergunta. A gente já está bastante adiantado no tempo, mas puder depois responder de forma bem rápida. Tu trabalhas muito em colaboração com outras empresas, né? Teria algumas dicas de como fazer com que isso flua bem, né? Porque é um dos trabalhos que, enquanto Trinopolo, enquanto associação, a gente estimula bastante, né? O trabalho colaborativo, porque a gente vê claramente, né, que colaborando você consegue muito mais crescimento, novos negócios, novas ideias de negócios, enfim, novas soluções, enfim. É um trabalho que a gente estimula bastante, mas a gente sabe também que isso não é tão simples assim, né? Teria algumas dicas das tuas vivências, assim, como fazer com que a colaboração entre empresas flua de forma natural e ajude aí a desenvolver novas soluções? Excelente ponto, Edson. Assim, eu costumo brincar com o pessoal, desculpa o francês aqui, né? Mas assim, eu vou usar aqui olho grande só serve para dar uma renela, sabe? Então, eu acho que a gente tem que aprender a fazer com que 2 mais 2 dê 7, tá? Então, a gente tem, por exemplo, aqui, por princípio, duas coisas aqui. Todas as startups têm por obrigação sempre terem uma ação social efetiva relacionada com o seu próprio negócio. Sempre tem que ter anual, alguma coisa. Eu tenho que estar... Mas não é aquela coisa que a gente faz, que é importante de ajudar uma entidade, que a gente faz isso, com algumas entidades. A gente ajuda algumas entidades. Eu, na PF, ajudo 3 entidades. Aqui, em empresas, assim, principalmente coisas ligadas a meninos de rua, são coisas que meu ponto. Eu estou falando o que a minha tecnologia pode estar à disposição da sociedade. Isso é um ponto. Tá? De colaboração. O outro ponto de colaboração é como é que eu posso oferecer as minhas tecnologias para que eu possa me integrar com os outros. A gente faz isso direto. A gente, por princípio, na Forol, a nossa lógica é eu tenho que construir plataformas, eu tenho que plugar outros. Meu objetivo é agregar valor ao mercado ou ao ecossistema. Então, se eu for olho grande, então, é o seguinte, eu posso um barramento, eu vou... Então, eu fiz uma solução completa, a gente tem um barramento completo de solução de fintech, agora que a gente tem aqui. Então, a gente tem lá banco as a service, banco, serviços, conta digital, cashback, cuponagem, Pô, mas eu não tenho uma solução de crédito, eu tenho um motor de crédito por coisa, mas eu não presto, eu não opero, eu sou como plataforma, eu não opero. Então, eu posso botar para frente um cliente, uma empresa parceira que tem uma solução de concessão de crédito. Entendeu? Eu tenho um motor de crédito até para ser outra empresa parceira, mas eu não opero. Então, eu boto no meu barramento parceiros, solução, por exemplo, para o varejista, de contador, né, de uma lógica de merchant service. Esse é um exemplo clássico real de que a gente faz em termos de colaboração. E isso precisa mudar. O conceito está mudando, viu, Edson? Assim, as pessoas estão começando a entender assim, cara, como é que eu posso... Só que daí, aí que vem, de novo, a lógica de plataforma. Se eu começo a orientar meu negócio na lógica de plataforma, eu vou perceber que eu posso me juntar com parceiros para que minha oferta ao mercado seja melhor e que eu possa me juntar. Tecnologicamente falando, né, que minhas tecnologias sejam em lógica de APIs ou microserviços, né, que funciona numa lógica de Lego, para que a gente possa construir coisas de maneira plugáveis, né? Como arquitetura de plataforma e barramento, né? Então, hoje, a gente tem cerca de 50 features de motores, coisas que eles funcionam todo plugados, desde o motor de inteligência artificial, a um wallet. Então, essa é a lógica. Então, a questão essa eu acho que é a lógica que deveria ser seguida cada vez mais por empresas de tecnologia em especial, né? Então, de tu realmente co-construir, de tu poder somar forças, de poder juntar com os outros para poder gerar. E outra coisa, se compete parcialmente, qual é o problema, entendeu? Junta força, sabe? Assim, mas isso acho que cada vez mais está mudando, sabe? Aquela lógica mais britânica, mais americana, né? De competir. O brasileiro, o latino em geral, ele vê meio concorrente, meio como inimigo, né? Não que às vezes não seja mesmo, às vezes tem concorrente são inimigo. Mas eu acho que todo mundo não é inimigo, gente. A gente tem que saber somar e tem que saber construir com os outros também, até com competidores. Por que não, né? É importante ter a percepção que, por maior que seja a empresa, ela não, de software, né, um provedor, ele não tem a solução completa para tudo, né? Então, de qualquer forma, cada vez fica evidente que você é o fornecedor de uma parte da solução de tecnologia de um outro cliente, né? E quanto mais integrado for, melhor a sua solução se posiciona dentro desse fornecimento de soluções, né? Muito bacana, assim, a gente poderia estender bastante aí na nossa conversa, mas a gente respeita bastante o tempo também nesse mundo digital, tá? O pessoal marca para as 9 assistir o Bom Dia TI, às 10 já tem uma outra reunião, então a gente já percebe que alguns já precisaram nos deixar. Nós tivemos, obviamente, uma boa audiência aqui, tanto no Zoom, também pelo Facebook,
e certamente esse conteúdo vai ser replicado aí para muitos ainda acompanharem e ouvir as tuas palavras, que são bastante inspiradoras. Então, e também trazem conteúdo, né, para a gente aplicar no dia a dia dos nossos negócios. Então, reforço nosso agradecimento pela essa tua disponibilidade, e estás sempre, será bem-vindo aí no nosso meio. Quando precisar da gente também, por favor, nos acione para a gente fazer outras atividades, e certamente nós vamos te convidar para próximas conversas em breve também, sobre outros temas aí que você domina muito bem, né? Então, novamente, eu agradeço a participação de todos. Reforço, esse vídeo vai ficar disponível no nosso site, também está disponível no Facebook. Agradeço aos nossos patrocinadores, a Algar, a Bitcoin e a Agência Moça, e a HDN Digital e Sicredi, aos nossos apoiadores nessa divulgação. E a gente reforça o convite, então, para o dia 23 e 24 de setembro, para o nosso Innovation Day. Será um dia, o dia 23 é o do Innovation Day especificamente, um dia inteiro com conteúdo sobre esse tema, plataforma digital, como o Fernando já comentou no início, né? Mas ele estará dentro do ambiente da HDI, então, o dia 24 também continuará com conteúdos importantes dentro do Congresso da HDI. E também, para quem quiser aproveitar, a gente está com espaços, com estandes, para quem quiser mostrar o seu negócio para o Brasil inteiro como uma plataforma digital, e como terá participantes do Brasil inteiro, porque a HDI tem uma atuação em outros estados também. Então, é uma oportunidade também para as empresas que quiserem mostrar os seus produtos, serviços, enfim, suas soluções, e terem um stand neste evento, que vai estar aberto, obviamente, para visitação de todos os participantes, né? Quem não conhece a plataforma pode nos contatar, a gente pode mandar um vídeo para mostrar. É uma plataforma bastante diferente das tradicionais que a gente viu, mas semelhante, idêntica ao que a gente utilizou no ano passado. Então, novamente, reforço o convite e reservem essa agenda para o dia 23 e 24 de setembro. Vamos falar muito sobre inovação. Zé, muito obrigado novamente pela tua disponibilidade. Fernando, obrigado por estar conosco com a gente. E a todos vocês que nos acompanharam, tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana, e até a próxima. Tchau, tchau. Bom dia, até mais. Tchau, tchau.